delícia. Muito Ó, bom. então, vamos ao tema, né? Vamos ao tema. Explica pra gente. Bom, começando assim, claro, a menopausa, ela se mostra diferente para cada mulher, Uhum. né? Tem umas que realmente sofrem muito, outras um pouco, outras nem tanto. E para muitas mulheres, a libido, de fato, ela cai, né? Uhum. E eu Sim. acredito que tem tudo aí um exercício, alimentação é muito importante também, né? Uhum. Enfim, o que que você enxerga, o que que você tem aí para nos dizer, para a gente começar esse papo e depois vamos emendando aí perguntas, Aham. né? Olha, Fala. acabei um filtrinho ali, né? Que depois de um dia inteiro de trabalho. Olha, Sem gente, dúvida, eu coloquei um bem suavezinho, mas tem um filtrinho aí também. eu tava travada. Mas olha só, Ana, eu acho muito importante ter tocado nesse assunto para a gente entender que a menopausa, e isso é fundamental entender, ela é única para cada mulher. Assim Exato. como cada mulher é única. Mas o que que acontece? Nós temos em torno de 30% das mulheres que não sofrem com a menopausa, não tem diagnóstico, não tem sintomas. Mais importante, não tem sintomas. Então, às vezes, quando você tem uma amiga, e eu notei quando eu comecei o canal, que várias me disseram, e são mulheres assim, que sempre se exercitam, que sempre Uhum, têm uhum. uma alimentação super saudável, sabe? Elas, mas eu não sinto nada, eu me sinto mais maravilhosa. Eu acho fantástico isso, porque 30% das mulheres passam por essa experiência, elas só sentem a transição para uma fase ainda melhor da vida. Só que a gente tem que poder acolher e entender, e o meu objetivo é trazer informações, e também vários me disseram, Samara, eu estava eu tô no climatério, na pré-menopausa, e não tinha noção que é por isso que eu não estou dormindo, que eu não estou, sabe? Uhum. Uma vez me disse, eu não tenho nada, não estou sentindo sintoma nenhum na menopausa. Só minha vagina está mais seca. Daí não está transando, está se separando do parceiro, está com uma série de problemas emocionais, mas não relacionou aquilo à menopausa. Então, assim, é Sim. importante, a gente não pode botar a culpa toda na menopausa, mas entender que é uma fase importante para a mulher, saber que existe tratamento, que existe ajuda e que ela não precisa sofrer com isso. Eu acho que em primeiro lugar, o que incomoda a gente é aquela coisa assim, fiquei velha, né? Uhum, É o psicológico, e isso aí é o que afeta. uhum, Depois, quando você entende, eu tô falando por mim, tá? uhum. Bom, você sabe, eu sempre fiz muito exercício, a minha página é voltada para exercício para Maravilhosa. maduras e tal. E no início eu comecei a sentir um pouco calor e tal. E aí a minha ginecologista me passou um manipulado que ela trouxe da Europa, Uhum. uma fórmula maravilhosa com produtos da Amazônia, que índios usam. Eu estou trabalhando aí logo, logo, vamos ver se a gente Fantástico. consegue ter isso aí até para Uhum. trazer para o pessoal. Mas claro. E aí eu não senti nada depois disso, entendeu? Uhum. Mas assim, ó, eu me sinto muito estranha no mundo desse, porque todo mundo que eu converso sente muito, né? Aham. E tem aquelas coisas, de repente você tá muito bem e dá aquele fogacho desesperador. Uhum. Eu senti no início, depois não senti Mas mais. o que que acontece, né, Ana? E isso é super importante pegar esse teu exemplo. A gente olha para ti, essa mulher linda, maravilhosa, bem resolvida. Tu tá 2 horas na minha frente, né? Eu tô no Canadá, então tu posta lá o exercício. Geralmente é a hora que eu levanto às 6, é às 8, tu já postou alguma coisa. Eu já tô lá com a minha personal também fazendo. Uhum. E
daí já me animo, a gente uma ajuda a outra, né? O que que acontece? Como tu tem essa consciência corporal, tu conseguiste pedir ajuda no início. Sim. Agora, muitas mulheres, elas estão tão ocupadas cuidando de todo mundo que às vezes elas não têm o tempo para se cuidar e elas vão se acostumando. Esse é o grande peso da mulher nos ombros, né? É que ela cuida de todo mundo. Ela cuida dos filhos primeiro, depois ela cuida do marido e por último dela. Só que isso tem que ser invertido, né? Eu fiz um tempo atrás. Eu sempre comento da história do avião, né? Eu sempre comento, quando eu posto alguma coisa de autoestima, eu sempre comento isso da história do avião. Quando o avião tem aquele despressurização, caem as máscaras. Primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar e ajudar quem estiver do seu lado. Você só consegue ajudar se cuidar primeiro. Eu amo esse livro, The Last Lecture, a última palestra, né? A última, como é que a gente fala em português? A última aula seria, né? The Last Lecture. Pode ser a última lição, quem sabe? A última lição. Eu amo esse livro e eu uso muito isso também. E há um tempo atrás eu fiz uma campanha em que número você se colocaria, né? Ou às vezes, se tu tiver que dizer quantas coisas tu ama, em que lugar tu ia se lembrar de colocar você mesma para se amar? É que quando você faz essa pergunta, quantas coisas você ama, tal, você pensa em tudo, menos... Eu poderia fazer uma lista aqui, mas embora eu me ame muito, eu não lembraria de me colocar em primeiro lugar. Mas é mudar o clique do amor, né? E a gente poder, sem vergonha nenhuma, poder dizer que se ama e se botar em primeiro lugar. Então, pegando esse teu exemplo, né, Ana? Que coisa boa que tu tivesse essa consciência corporal de entender que algo não estava bem e foi numa médica e conseguiu ajuda. O que acontece? Em muitos casos, as mulheres vão se acostumando com sintomas, achando que é assim mesmo, ou que é do estresse. Escuta isso de mãe, de vó e tudo, e pronto, né? É normal. Não tem essa consciência de que precisa pedir ajuda e às vezes não sabe, ou vai no médico, pior ainda, ela vai no médico. E muitos médicos, assim como tem médicos maravilhosos como essa que te ajudou, tem médicos, e eu já ouvi de pacientes dizerem: isso é mimimi, a tua avó sentia pior, hoje em dia é muito melhor do que antigamente, sabe? Ou de dizerem: não, depois que fizer 1 ano que tu não estiver mais menstruando, a gente pode pensar em hormônio. E não precisa ser. A oportunidade de reposição hormonal, ela é muito melhor se você começar mais cedo, porque o que acontece na menopausa? Deixa eu falar rapidinho, a gente já vai entrar no assunto libido, mas tudo isso está relacionado, tá? Porque vem a secura na vagina, vem vaginismo, vem cânceres na vagina, coisas que podem ser prevenidas. Então, a reposição hormonal, ela não é a primeira opção. A primeira opção é alimentação saudável, são, às vezes, eu até postei o ciclo das sementes, né? Que a minha médica naturopata receitou e que funciona super bem. Algumas vitaminas que te ajudam a regular, se tu cuida da alimentação com exercício, nível de estresse, meditação, uma série de coisas. Ou seja, não é uma pílula que vai resolver tua vida. Você sabe que eu não fiz reposição. A médica achou que não precisava e ok. Não, tirou, descartou. Ok. O que às vezes é importante para a mulher, depois que para, verificar se ela precisa. Não é todas que vão precisar. Talvez tu esteja... Hoje tu postou uma salada que tu botou sementes de abóbora, não? Eu ponho, Então, eu ponho bastante semente. Tu tá auxiliando ali a produção da progesterona,
natural do organismo. Então, existem coisas, fórmulas naturais. Mas acontece, e eu quero sempre ter muito cuidado com isso, para que as mulheres que sofrem mais não tenham vergonha de achar é porque eu não me exercitei direito, é porque eu não estou comendo direito, mas que elas possam se sentir acolhidas de saber Sim. que cada organismo é diferente e algumas vão precisar de reposição. Eu não faço a reposição ainda, né? Mas eu tomo um balaléu de vitamina. Você sabe que eu até me questiono muito, digo, eu deveria ter feito, tal. Bom, não fiz. Mas por outro lado, eu não sei, hoje está bem diferente, hoje tá muito mais controlado, né? Eu acho que antes, há um tempo atrás, aí a reposição ela causava, às vezes, em algumas mulheres, alguns problemas. Mas eu acho que hoje não, hoje está muito... Olha, querida, para te ter uma bem. ideia, a reposição hormonal, ela começou com o hormônio do cavalo. O hormônio do cavalo é diferente do hormônio da mulher. Então, já assim, pensou? vamos pensar assim, deixa eu explicar bem básico. Assim, o hormônio, ele funciona como uma chave. Tá? O hormônio na tua célula, ele vai abrir a célulazinha e vai dizer assim, amor, vai lá e arrasa. Sabe? É o que o hormônio vai dizer para a célula, vai lá e faz teu papel brilhantemente. Agora, se tu bota um hormônio que não é, daí tu tem que ver, não é a dosagem correta, não é o hormônio correto que tu precisa. É como se tu tivesse uma receita de bolo e dissesse, coloque uma xícara de farinha e tu vai lá e tu coloca uma colher de sopa. Não vai dar certo a tua receita. Sim. Então, por isso é importante cada mulher ter um acompanhamento com seu médico. Eu sempre recomendo, se possível, em médicos de medicina integrativa, porque eles têm um olhar do todo. Não vão chegar e vão te dar hormônio de cara, vão verificar o que pode ser feito. Mas por que é importante a gente estar falando de sexualidade e falando aqui de hormônio? Porque quando baixa o estrogênio, ele baixa e ele não vai voltar. O úterozinho lindo parou de funcionar, ele não vai mais produzir o hormônio. E nós precisamos desses hormônios para funções muito importantes. Por exemplo, baixo, tu disseste que não tomou a reposição, né? Hoje a gente tem estudos mais novos de que a mulher, depois que para, teria uma janela de 10 anos que ela tem mais benefícios para utilizar o estrogênio, por exemplo, porque isso vai prevenir a osteoporose. Mas, por outro lado, tu já está prevenindo a osteoporose fazendo exercício todos os dias. Sim. Então, fica um equilíbrio, é realmente muito individual. Agora, digamos que começa a baixar o estrogênio, os hormônios, e a mulher vai tendo mais secura vaginal. Agora você me diga, se tu tem secura vaginal, vai transar e dói, tu vai querer de novo? Não, né? Lógico. Então... Aí tem que usar algumas coisas aí, ou pomada, né? Enfim. Tem lubrificantes, o próprio óleo de coco é muito bom, é uma coisa natural. Tu pode botar assim nas forminhas de gelo, ou pega umas forminhas pequenininhas assim e bota o olhinho ali, congela e depois tu carrega, né? E pode colocar lá na vagina que hidrata já. Tem hidratantes, tem lubrificantes. Mas a questão é, se a mulher está experienciando isso, e às vezes a mulher na nossa geração não está muito ligada ainda para lubrificantes, assim como tem várias que estão, então começa a alterar o relacionamento, porque daí ela quer transar mais rápido, vamos acabar esse negócio logo, né? Ou, aí não tem prazer, né? É só para agradar o parceiro. Exato. E daí ela vai se desconectando
com o seu próprio prazer. Então, é importante a gente, até a brincadeira que a gente estava falando do sexo, do amor é novela e sexo é cinema. Se tu pudesse botar os comentários para a gente ver o que o pessoal acha. Vamos lá. Eu tenho, olha, tenho aqui, ó, quer ver uma coisa? A Dede, eu acho, né? Desculpa, Dede, se eu tô falando errado. Ela foi na médica e foi desencorajada a fazer qualquer coisa e falou em riscos da reposição hormonal. Aqui. Bom, uma coisa que eu sempre deixo clara, eu sou psicóloga, eu não sou médica, mas claro, tipo, amanhã eu vou estar em Boston com a doutora Heather Hirsch, que é médica, diretora da unidade do Hospital das Mulheres do Hospital de Harvard. Então, assim, e elas, a doutora Louise Nelson, da Inglaterra, várias pesquisas vêm da Inglaterra que eles estão mais avançados. Esse preconceito, gente, com hormônio, vem de uma pesquisa que foi feita em 2002. O governo colocou em torno de 800 milhões de dólares para uma pesquisa sobre hormônios. E uma amostra apontou que os hormônios causavam câncer. Os hormônios lá da égua, né? Não os nossos. Sim, não eram nem os hormônios bioidênticos. Então, gente, pararam tudo. Aquilo teve uma revolução contrária. Exato. Na evolução. Em vez de eles seguirem evoluindo, os médicos ficaram com medo de receitar. Então, hoje eu escuto no Brasil, no exterior, essa luta para ensinar os médicos a realmente tratar com a reposição hormonal. E hoje os bioidênticos, o que significa um hormônio bioidêntico? Que ele é idêntico ao teu hormônio. Ele é sintético, ele não é, ele vem de plantas naturais, mas ele é processado em laboratório. Tá? Então isso é importante entender. Mas ele é a chavezinha. Como ele vem de uma planta que é igual, tem a mesma composição do teu hormônio, ele é a chavezinha que encaixa, sabe? Então, tem muitos médicos, eles não têm isso na universidade, sabe? Ou, às vezes tem uma disciplina. Então, tem médicos que estão se especializando nisso. E os médicos de medicina integrativa, geralmente, eles são profissionais que estão então, os que mais vendo mais a saúde como ligados. Mas eu já tive pacientes que quem ajudou ela foi o endocrinologista, porque ela tinha feito uma esterectomia completa, tirado útero e ovários, então ela entrou imediatamente em menopausa e a ginecologista dela disse que não ia dar nada para ela. Gente, ela estava quase matando alguém. Como você fala. Ou se matando, que é pior. Vai matar filho, vai matar todo mundo. Aqui, não, a Joana. O pior é que a mulher não faz isso, ela se mata, né? Então, ela começou a tomar hormônio e ela me disse, Samara, é vida. Então, assim, hormônio não é a primeira alternativa. Eu postei um vídeo da doutora Sarah Gottfried, entrevistada pela Gwyneth Paltrow, que ela fala como o hormônio é a terceira opção, mas ele é uma opção que deve ser observada. Qual é a primeira? Mas, assim, exercício a primeira seria a questão do estilo de vida. As primeiras seriam os estilos de vida, né? Alimentação, exercícios, diminuir álcool. E a segunda seriam, às vezes, reposições com vitaminas, né? Homeopatias, vitaminas. Eu acho que parou ali. Não. E a terceira, a reposição com medicamento, né? Aqui, eu mesma estava resistente a usar hormônio. Até o casamento acabou. Essa semana o meu ginecologista me convenceu a tomar. Então, comecei a semana. Pois estou precisando. Nil, e assim, querida, olha, o que eu posso te dizer é que é um acompanhamento, que nem eu falei da receita do bolo ali. Exatamente. Tu tem que ir descrevendo. E a menopausa, ela não é um diagnóstico
que só os exames laboratoriais te dizem o que fazer. É muito um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? A partir dos sintomas e da parceria que tu terás com teu médico. Sim. De ir entendendo. Ah, mas se tu tá vivenciando isso, que nem o meu médico. Eu amo o meu médico, mas eu passei uma via sacra até achar um médico que me ajudasse, né? O meu problema é a tireoide. Então, a gente... daí tem os exames clínicos, mas de ver... Só conversando comigo, ele já viu e eu disse, eu não ia te dizer, mas tá, era bem isso, né? Mas para ver como é que seria o diagnóstico dele. E foi fantástico, assim. A Oprah Winfrey, ela tem uma frase, até eu quero postar, tá? Nesse livro aqui, que ela... Não, tá no da Meghan. Que ela disse que o dia que ela tomou a reposição, assim, quando começou a fazer efeito, foi assim como se tivessem abrido a porta do paraíso. Porque ela voltou assim. Porque mas o que eu mais... quem sofre muito Você falou da dor, parecia que estava falando de mim. Oi? Oi, querida. Não, eu falei que para quem sofre muito, de fato. Falou? Eu falei que para quem sofre muito, de fato, o mundo acaba, né? Fica uma coisa horrorosa. Não consegue, uma pessoa não consegue dormir. Dor. A Joana mesmo agora colocou, não consegue dormir. Se cobre, é calor demais. Se destapa, é frio. É uma coisa, você não consegue, você tem uma confusão de... complicado. Então, a gente tem que procurar ajuda mesmo. Né? A ansiedade aumenta. Mulheres que nunca foram ansiosas começam a ficar mais ansiosas. Então, assim, a lista de sintomas, ela é uma lista muito grande. A Nil, ele escreveu, você falou da dor, parecia que estava falando de mim. Aqui uma dúvida. Tive uma dúvida. Tenho 50 anos e não faço reposição hormonal. Tive falência de ovários há 20 anos, daí comecei a fazer eu não consegui ver o resto da pergunta. O resto eu também não consegui. Eu tirei da caixinha e coloquei aqui para ver se conseguia abrir, mas não... Não tá. Ione, se tu puder acabar ali a pergunta pra gente, mas o que eu posso te dizer, pela parte que eu vi, quando há a menopausa cirúrgica, é importante tu ter a reposição, porque na menopausa cirúrgica tu vai ficar mais tempo sem o estrogênio, que é uma coisa que tu precisa para não só as funções sexuais, né? De lubrificação, mas para prevenir a osteoporose, para as funções cardiovasculares. Então, talvez 20 anos já tenha passado aí a janela, mas tu pode ver como um médico. Mas dá para recuperar integrativa outras formas. Dá para ajudar bastante com a alimentação, com essas sementes, né, de abóbora, bastante coisa que traga isso. Tem que fazer muito exercício físico, principalmente musculação. Se não puder ir na academia fazer musculação, existem programas, eu mesmo tenho um programa que você faz exercício em casa, utilizando tudo que você tiver para trabalhar como peso. E olhando essa mulher linda, né? A gente olha e diz, eu quero ficar linda também. Imagina. Então, e o exercício e a alimentação são importantíssimos, principalmente para essa ajuda da osteoporose. A musculação é o que mais importante. Da sexualidade, mas já vamos, porque isso tudo Vamos lá que eu quero falar da sexualidade também. Não, mas deixa eu só pegar essas perguntas ali. Mas isso é sexualidade, sabe, Ana? É estar bem. A sexualidade é a pulsão de vida, a energia de vida. Nisso. Como é que eu vou pensar em sexo se eu não estiver bem, se eu não dormir direito, passei a noite agoniada com calorões, daí de noite a gente fica pensando em problema, né? Tu quer resolver lá, levanta de manhã já pensando a hora que vai dormir, daí chega de noite e fica resolvendo os problemas da economia mundial. A noite mal dormida, eu pelo menos no outro dia, eu tô estragada.
não faço nada direito, tudo errado. Uhum. Então não adianta, a gente tem que dormir bem. Não, e a gente precisa. Ó, vão lá É. no diário e dá uma olhada. Tem o ciclo das sementes, tem umas dicasinhas para dormir. Eu tenho que postar mais coisas sobre isso de Olha dormir. só, quem Mas estiver assim, aqui na live, quem estiver aqui na live, não estiver seguindo ainda a Sâmara, o Diário da Menopausa, aqui em cima, nas bolinhas, aqui onde nós estamos, clica ali que vai aparecer os dois perfis, começa a seguir a Sâmara e começa a me seguir também no Madura, Saudáveis e Poderosas. é maravilhosa. Olha, Né? Sâmara tem Para ficar coisas mais maravilhosa, maravilhosas. vai seguir a Ana. Tem coisas maravilhosas no Diário da Menopausa, estudos científicos, vivências de mais de 20 anos. Essa parte da semente é maravilhosa também, vale a pena dar uma Né? olhada. Isso, a minha nutricionista daqui, que ela trabalha com hormonal balance, o equilíbrio dos hormônios, e a nutricionista me passaram as duas. Eu disse, então tem que ser bom esse negócio, né? Claro. E eu uso sucos, o jeito que eu uso nos sucos, e ali lá diz como você tritura e tal. Mas olha só, deixa eu só responder algumas perguntas aqui que fizeram. Sobre uma perguntou quando eu sei que estou na menopausa. A menopausa ela é muito individual para cada um. Algumas mulheres entram, têm até 10 anos de pré-menopausa, de climatério, pode levar até uma década dos hormônios irem diminuindo. Umas entram por menopausa cirúrgica, né? Sim. E a média da mulher brasileira é 51, 52 anos de realmente entrar na menopausa. O que é a menopausa? Eu até fiz uma brincadeira lá no diário que a menopausa é um aniversário. Porque que tu pode dizer, menopausa é um dia que é o dia que faz 12 meses que tu não menstrua mais. Uhum. Antes disso é climatério ou pré-menopausa. Exato. E após isso é pós-menopausa. Então mas é mais fácil a gente chamar tudo de menopausa, tá? Mas é depois que faz um ano. Aí a gente está adorando que você está aqui, querida. Quando vai ficar livre da... E antes disso, que é o climatério, às vezes as pessoas, a mulher não se dá conta, mas começa a ter alguns sintomas, que são esses sintomas do calor, um pouco de falta de libido, da secura. Não está ainda na menopausa, mas já começa a sentir. Aí já é bom procurar a ajuda de um ginecologista, né? Porque já está no climatério. Então já é para começar a observar e tratar. Não é a menopausa ainda, porque a menopausa você precisa estar 12 meses sem menstruar. A maioria dos médicos vai dizer que tem que esperar a menopausa para poder fazer a reposição hormonal, mas no climatério já existem pesquisas de bons resultados. Outra pergunta que tinha ali era a questão da depressão, tá? Tá aqui, ó. Eu fiz uma live com o Dr. Nélio Tombini, que é assim uma sumidade no Brasil sobre depressão. Eu trabalhei com ele na Santa Casa anos atrás, quando eu era estudante, gente, há 20 e poucos anos atrás, e ele era diretor da psiquiatria, foi diretor da psiquiatria por 20 anos, uma das primeiras pessoas a falar em depressão como saúde pública. E a gente fez uma live em dezembro, tá no meu canal do YouTube, tá? Diário da Menopausa do YouTube, dá uma olhadinha lá, a gente fala bastante sobre depressão para entender, quebrar tabu, mas 66% das mulheres com menopausa recebem antidepressivos quando vão no médico. E isso é assustador. É verdade. É por isso que está tão grande todo mundo utilizando, né? Antidepressivo. E o antidepressivo, eu acho fantástico quando a pessoa tem depressão realmente, de tomar e de fazer psicoterapia. As duas coisas têm que ser juntas. Dois tratamentos unidos têm muito melhores resultados. O que acontece? A mulher vai, eu não estou dormindo, eu estou ansiosa, eu não tenho coragem de sair da cama de manhã. Às vezes é a tireoide dela que está toda ferrada, toda desequilibrada.
sem estrogênio, ela não tem energia e eles dão, tá deprimida. Mas às vezes a reposição hormonal ela vai ficar muito melhor do que tomando antidepressivo. Por isso que é importante fazer uma boa avaliação. Né? Uhum. Boa noite, Paula. Chegando gente nova. A Nádia está falando que ela tem muita dor no corpo, nas articulações, secura na vagina, pele seca. A gente fez semana passada uma live com uma osteopata. A osteopata trabalha o movimento. Então, eu te convido para dar uma olhada. Também está no YouTube. A gente gravou, também está lá no Diário, também tem a live. Mas foi super importante essa relação e que ela faz até com traumas que a gente fez. Eu nunca tinha ouvido isso, do gatilho, que são, às vezes, isso tem um acidente, uma coisa assim, e que te dá um gatilho, e ali cria estressores no nível da mitocôndria, enfim, e ficam, depois tu já está curada, mas aquele estresse ficou ali e tu vai sentindo. Aqui, ó. Toda vez que penso em parar com os antidepressivos, o médico fala que ajuda na menopausa. Isso é frustrante. Olha, eu queria só terminar. Eu queria só terminar a pergunta anterior, que ela fala de pele seca, e dar umas dicas. Porque a gente precisa colocar na nossa alimentação as gorduras boas, que elas vêm das sementes, né? Oleaginosas, as castanhas, nozes, não em grandes quantidades. Abacate é muito importante também. Então, tudo isso ajuda muito nessa secura da pele. Tá? E água. A hidratação ela vem de dentro para fora. E muita água. Pelo menos 2 litros. Né? Nosso corpo é 60% água. Exato. Desculpa te interromper, era só para dar essa... finalizar ali o que ela... interrompa sempre, porque senão que ela comentou. Vamos lá. A Edilene tinha comentado da questão dos antidepressivos, né? Eu procuraria um médico de medicina integrativa só para dar uma checada se é isso mesmo, se continua. Nada contra antidepressivos, eles podem ser ótimos. Sim. Tá? Só depende. Aqui a dúvida, a gente ficou com o mesmo pedaço. Tu consegue digitar só a segunda parte da pergunta, Ione? Ione Paixão? Que a gente consegue ver a primeira parte, que ela teve falência ovariana, então provavelmente entrou em menopausa precoce, né? Deixa eu só responder uma coisa aqui da Nil, que a Nil falou que ela mudou radicalmente a alimentação, não faz academia, mas faz caminhada. Caminhada é muito bom, mas só caminhada não vale. Precisa fortalecer a musculatura, gente. Precisa. Como eu falei agora há pouco, principalmente exercícios com pesos. Se você não gosta de ir na academia, não tem tempo, procura um programa para fazer em casa. Os pesos ou você pode adquirir ou você pode, de novo, a gente pode utilizar muita coisa de dentro de casa para trabalhar como peso. Mas peso é muito importante para a gente trabalhar para a prevenção de osteoporose. Tá? E exercícios de resistência, né, Ana? Até as bandas, aquelas tudo isso. Fortalecem a musculatura. E a gente precisa fortalecer a musculatura das pernas. Caminhar, ela vai, mas não é tanto. Precisa fortalecer mais. Por quê? Com a idade, a nossa idade, a gente quer ter uma longevidade saudável e ativa. Então, o principal é musculatura forte nas pernas. Claro que a gente tem que trabalhar como um todo, mas as pernas, para uma longevidade sadia e ativa, é fundamental. Tá bom? Perfeito. Tô amando os coraçõezinhos aí chegando. Eu também tô amando coraçõezinhos. A Nil disse que está nos adorando e eu tô adorando vocês aqui. Muito obrigada. Eu entrei com 53, eu vou me ver livre já. Quem é que disse ele fazendo reposição hormonal com implante?
e melhorando muito, hormônio é vida, viu? É quebrar esse mito de que hormônio faz mal. É como Arrosa. tudo, depende da quantidade, se for a dosagem certa para ti, e avaliando com o médico, se precisar mudar a prescrição, né? E hoje tem os intradermatos, né? Que você coloca os PETs. É fantástico, gente. É fantástico. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver. Não estou mais achando a pergunta na caixinha. Uhum. Bom, então vamos começar a seguir, né, com o termo da libido. Então, a libido é uma das coisas que baixa, porque baixa a produção de testosterona, de estrogênio, e a gente precisa da testosterona, né, para produzir isso. Mas, assim, é importante a gente entender. Travou? Deu uma que às vezes a mulher já não tinha uma vida sexual boa antes. O que acontece? Deu uma falhadinha, agora voltou. Voltou? Exato. Ai, que bom. Às vezes voltou. Mulher já não tinha uma vida sexual boa antes. Então, vamos pensar, gente. Ó, quando a gente fala de sexo, sexo é um ato, tá? Que todos os animais fazem. Agora, a sexualidade é o que o ser humano faz, é a conexão. Ela também está associada a vários aspectos da nossa vida, tanto aspectos emocionais, aspectos espirituais de conexão, aspectos de saúde, tudo isso. Você vê, se você começa a ter mais sexo, as suas articulações ficam mais frouxinhas, tu fica mais bonita, tua pele fica com aquele rosado bom, sabe? Quando o sorriso, os olhos brilham. Exato. Mas para chegar aí nesse ponto, tem todo um trabalho, assim, não digo na hora que você quer fazer, mas assim no teu dia a dia. A pessoa chega do trabalho, é aquele abraço gostoso. Isso é sexualidade também, né? Então, isso já começa, é o regar a plantinha todo dia. E aí a coisa vai melhorando. Isso é o sexo emocional. Exato. Né? Isso é o sexo emocional, que tu lida com as tuas emoções através do corpo e a intimidade. Tá? A semana que vem eu vou ter uma live com a Bárbara do Inteligência Erótica e vai ser sobre intimidade. Eu acho que vai estar muito legal. Estou fazendo essa semana, depois eu vou para a aula também. A Bárbara se formou comigo. Estou adorando assistir a jornada Eros com ela, né? Que a gente fala muito sobre a questão da sexualidade, do orgasmo. E é importante a gente entender. Sabe aquela frase do Gandhi que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo? Sim. Eu lembrei aqui agora de uma página que eu sigo e eu vou fazer propaganda dessa página. Anota aí. Diga. Ei, garota, se toca. Tu chegou onde eu queria chegar. É muito legal essa página. Eu gosto muito. As coisas que são boas eu falo, não tem problema nenhum. Ótimo! Tem outra que é maravilhosa e vai chegar num ponto importante para a mulher em toda a idade. Mas na menopausa a gente não tem mais tempo a perder. Não! Que são os pélvicos. Nós precisamos. A vagina, gente, é um músculo maravilhoso, né? Tem o clitóris, a gente só vê o sininho ali. Mas... eu trabalho os exercícios. É uma das coisas. Porque é músculo, como você está falando, é a musculatura que sustenta tudo lá, a vagina, o ânus, tudo. E não só uma questão médica. Não fica pensando só que é por
por causa da parte urinária lá que a gente começa. Não, é para ter prazer sexual também. Daí as aulas de. Tem as aulas de pompoarismo, que são ótimas, trabalha bem essa musculatura. É muito bom. Gente, a gente pode fazer agora um contrai e solta. Eu aprendi com a vagina sem neuro. Fica sentada aqui conversando e tá contraindo. Aqui, ó, a conta ali segura, como se fosse fazer xixi. Isso. 2, 3, 4. Ó, vamos deixar todo mundo feliz aqui na live, gente, ó. 1, 2, e respira enquanto faz. 3, 4. E depois de fazer na vagina, tenta sentir da vagina para o ânus. E aí vem até o abdômen e segura. Ah, mas daí tu já tá no pomporismo, né, meu amor? Não, mas é exercício. Isso, às vezes a pessoa nem sente. É bom botar um espelhinho, porque às vezes tu até sente, mas se tu botar um espelhinho, às vezes a mulher se surpreende que ela não tá vendo o movimento, ela tá fazendo, porque o músculo tá fraco. Então, precisa, imagina, fortalecer, porque isso ajuda também na incontinência urinária, que é um assunto que eu vou postar amanhã. Gente, 1 em cada 3 mulheres. Que me faltou o nome agora, incontinência urinária. E esses exercícios são bons para isso. E também para o sexo. Mas imagina se tu tá com medo né, de pipi, de fazer pipi ali na hora, como é que tu vai se entregar e curtir? Né? Tem muitos aspectos também, mas os exercícios pélvicos, se você está passando por dificuldade, vaginismo. Tive uma paciente que estava com muita dificuldade com vaginismo, então encaminhei para uma terapeuta pélvica, ela fez o tratamento, voltou, e daí no meio do processo ela disse, bom, eu tô tendo sexo, mas eu queria que acabasse logo, não tá mais doendo, mas eu queria que acabasse logo. Então, daí a gente vai e vê como é que tá esse relacionamento, como é que tá a relação. Porque o sexo, como eu disse, até o animal consegue. Sim. Agora, o que é a intimidade, a sexualidade? Como é que esse casal tá encarando esse relacionamento? E às vezes, gente, vem de antes, vem de muito tempo antes, da forma como fomos educados. Isso vem lá da infância, né? Sim. Quem é que teve educação sexual? Ninguém. A gente teve na escola explicando que não era para engravidar. Quem está tendo agora, uma geração mais jovem, né? Aí sim. Fora isso. Mas ainda assim, Ana, eles têm mais a questão biológica da sexualidade, do sexo, o que não é a questão emocional. E os nossos jovens, eu me preocupo muito, porque hoje eles têm muito mais acesso à pornografia. E a pornografia é uma fração do que é o sexo. Lá parece que está todo mundo sempre... só chega, pum, 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 deu. Né? De repente tu curte ali para assistir e se excitar. Não tem julgamento. Tudo é possível, tá? A Nil, olha, não é a realidade de um relacionamento. Não é a novela, aquilo já é o cinema. Vai lá, compra o ticket, pum, foi 2 horas, foi embora. A Nil tá falando aqui que ela tinha orgasmos múltiplos. Hoje não quer nem saber de sexo. Vamos voltar a querer. Ai, pelo amor de Deus. Vamos voltar. Vamos. Compra uns lubrificantes, uns brinquedinhos, vai fazer pompoarismo. Amanhã eu tenho uma live às 6 da tarde com uma ginecologista e às 7 com uma educadora sexual, a Neuza Pandolfo, que ela é porreta. É outra gaúcha, viu? Não, outra gaúcha. As brasileiras estão arrasando.
Sim. Não, eu tô falando porque nós duas é que somos, e a Nilza também. Mas, enfim, vamos voltar para o Sim. nosso assunto aqui. É só A um gente está recadinho quase para ficarem acabando, Ana. ligados. Acaba às 7h30. Oi? Acaba às 7h30, são 7h24 já. Já, aqui são 9h24. Ah, tá. Não, Tá mas certo. podemos falar, podemos estender, não tem problema nenhum. Aham. E depois ele Antigamente o grava, Instagram porque antes só derrubava. gravava até 1 hora. Oi? Antes só gravava até 1 hora, não? Derrubava. Eu tive várias lives assim, ó, buft. Então tinha que Ah, ser 5 minutos antes eu tinha que acabar para poder gravar. sim. Agora ele está deixando. Eu vi ontem uma live que você 69 minutos. Eu disse, ah. Mas, enfim, o que eu queria dizer que eu acho que é importante é que esse exemplo da Nilce, né, dos orgasmos múltiplos. Nilce, uma das coisas que eu gosto de pensar é aquela frase, né, do seja a mudança que você quer ser no mundo, seja o prazer que você quer ser no mundo, seja o amor que você quer ser no mundo, de se amar, de começar a redescobrir teu corpo, tá? Se tocar, olhar, fazer coisas que te deem prazer. Tu já disse que tu caminha, Se de repente permitir. Se se permitir. permitir, e conversar com o parceiro, convidar para fazer coisas mais interessantes, coisas, ter o tempo. Um exercício bem legal de sexologia é você ter sexo com teu parceiro sem a penetração. Uhum. Que é, Experimenta fazer isso. é um princípio do tantrismo, né? Uhum. Mas Eu acho que experimenta e depois vocês me contem, tá? Porque daí não fica o estresse. E o homem, às vezes, na nossa idade, ele também já está com seus hormônios mais baixos, ele não tem, às vezes, a mesma dificuldade, a mesma facilidade facilita. de se E excitar. muitas vezes, quando começa aquela coisa de carinho, ele já pega, toma um Viagra e tem que ser a coisa rápida, né? Uhum. E que Então, daí corta uma parte importante do processo, que é o homem se excita muito mais por ver, mas a mulher é um processo, né? ouvir. A mulher gosta de ouvir. Ouvir coisas picantes, né? A mulher gosta de E ouvir de carinho. ouvir, de se sentir. Nada é mais excitante do que se sentir desejado. Tá? Isso para os homens também. O homem se sentir desejado deixa ele maluco. Sem dúvida. Mas é importante a gente também se sentir. E como é que a gente vai se sentir desejado? Vocês sabiam que tem uma pesquisa que foi feita com mulheres que têm orgasmos múltiplos e facilidade para ter o orgasmo, que elas caminham de uma forma diferente. O que significa? Elas, claro, estão como para ter São mais orgasmo. soltas. A musculatura mais firme, então elas caminham com uma certa postura diferente de quem está um pouquinho mais largado, mas então, gente, se cuidar, fazer esses exercícios. A Ana diz que dá os exercícios, acompanha a Ana, faz, se toca, vê o que tu gosta. Sabe uma coisa O que teu é corpo legal? mudou. Vai para frente do espelho. Sei lá, não quer que ninguém veja, filho. Fecha a porta do quarto, põe uma música, vai para frente do espelho, começa a se soltar. No início fica um pouco dura, assim, mas começa a se soltar, começa a fazer de conta que está fazendo lá um striptease, se solta, brinca. Começa a Brincar. soltar. Brincar. E eu acho que às vezes fazer o sexo sem a penetração, o sexo Uhum. oral, curtir, é um exercício para os dois, porque o sexo não se tu não estás fazendo sozinha, né? É uma integração. Então, reduzindo o estresse de ter que ter a penetração, gente, as pessoas ficam mais tranquilas. Tu começa daqui a pouco, a pele é a maior zona erógena que nós temos. E É verdade. olha o tamanho desse órgão, tá no corpo inteiro. Então, às vezes, um toque, uma massagem. Agora, eu tô aprendendo sobre os óleos essenciais lá com a Malu. A gente teve
uma live no domingo. A questão do toque. Ontem era meu aniversário, disse eu quero Era uma massagem, delícia. meu amor, né? É isso aí. Um Mas dia olha, inteiro de massagem. ai, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Mas a questão, e um cheirinho gostoso, uma coisa, tudo é sensual. Eu botei perfume para vir para a live. Alguém aí tá cheirando meu perfume? Não, mas eu sei que eu tô cheirosa, botei meu Chanel para me sentir gostosa, sabe? Me sentir empoderada. Então, são pequenas coisas que a gente faz e nem é pelo outro, é porque eu estando bem, eu estarei melhor para o outro também. Então, E é um todos saem exercício para a sua autoestima também, porque quando a mulher entra na menopausa, eu acredito que também começa a baixar a autoestima, porque começa a se sentir, puxa, dobrei o cabo, né? Dobrei o cabo da boa esperança. Então, a autoestima ela tem que ser trabalhada também. Outro dia eu ouvi de uma paciente uma coisa que eu achei muito honesta e aprecio muito a coragem dela assim, de trazer esse assunto, de que ela sempre foi uma mulher lindíssima. E hoje em dia, quando ela sai com a filha, todo mundo só olha para a filha, né? E ela lidar com isso sem conseguir atrapalhar a filha. Uhum. Né? Ela se dá conta de que ela estava sentindo, poxa, não é, o olhar não é mais para mim, mas poder então entender esse processo de que outros olhares ela vai atrair, né? E poder proteger a filha também, mas não é diferente o proteger do dizer que está errado e sabe? E cortar aquela feminilidade que a filha naturalmente tem, inocentemente, né? Então, eu acho muito interessante a gente poder estar bem resolvida, com a nossa cabeça bem, para poder ajudar a próxima geração que vem também. Porque muitas vezes a gente não teve essa educação das nossas mães, né? Elas não sabiam. Se elas não sabiam, como é que elas iam passar? Exatamente. E a Françoise Dolto é uma psicanalista francesa e ela fala muito da importância do feminino ser autorizado. Né? Então, gente, se o feminino é para ser autorizado, eu estou autorizando vocês a curtirem a tua feminilidade, a explorar e a entender que muito do que a gente sabe sobre sexualidade foi eu lembro na minha época que dizia, a fulana vai se perder. É sempre como se fosse uma perda. Ou o prazer para o outro, o prazer do homem. E a gente não aprende. E o meu prazer? Né? Então, seja o prazer que você quer ser no mundo, seja o amor que você quer ser no mundo. A Dedé está dizendo, eu me amo mais agora, independente de estar na minha... Fantástico! Ótimo! Isso é muito bom. E isso que eu falo, maravilhoso, né, Ana? Da gente ressignificar a menopausa, porque pode ser a época. A gente não se preocupa mais se vai engravidar, sabe? Então, eu acho que depois que passa essa fase crítica, vem a libertação mesmo. É isso que você está falando. Você não se preocupa mais. Tem que cuidar que engorda um pouco. Então, assim, ó, procurem não engordar antes, né? Cuidado. Eu cometi um erro danado, porque meu segundo casamento, eu casei aos 50, de véu grinalda na igreja, porque meu marido era o primeiro casamento dele. Olha só. E que linda! E a gente começou a brincar de casinha. A minha psicóloga na época falava, você está brincando de casinha, está engordando. E de fato, engordei muito e bem nessa época. Por quê? Era só aquela coisa de fazer um jantarzinho, um vinhozinho, tá. Nossa, foi... E aí foi mais difícil. Mas não quer dizer que a gente não consiga emagrecer. Emagreci tudo de novo. Exatamente. Sim. Mas... Maravilhosa. Mas a gente tem que se cuidar sempre. E isso faz parte da vida, né? Isso faz parte. Até a alimentação. Se tu comer coisas tóxicas, o teu corpo vai estar preocupado em estar metabolizando, em estar expulsando. Ele não vai estar preocupado de te mandar informação para o cérebro para te ficar excitado e transar.
ele vai pensar nas funções básicas primeiro, de Uhum. sobrevivência, né? Então, até a questão da alimentação é tão fundamental. Gente, 90%, em torno de 90% da serotonina é o hormônio do bem-estar, da Sim, felicidade, é sim. produzido nos intestinos. Uhum. Então, se a gente está intoxicado, tu vai ficar deprimido, tu vai ficar sem energia, e daí tu não vai querer transar também, né? Quando E você fica com os intestinos presos, você fica literalmente enfesado. enfesar. Tu usou meu Literalmente. post que tá aqui na cabeça. Você fica enfesado. Então, toma probióticos, né? Ou glutamina. Precisa. Probióticos são ótimos, mas a alimentação natural já ajuda, Sim, né? já ajuda. Cuidar do círculo car- Cartesiano? É? não, Não é cartesiano. do sono, o círculo do sono Ah, carcadiano. Mas, enfim, mas isso de ficar enfesada, a gente está trabalhando num posting para colocar, é, porque se tu pensar o que é uma pessoa enfesada, né? Fica isso. É isso. presa. É literalmente isso. Bom, eu acho que a gente Olha está aqui, a aí Dedé tá falando. caminhando. Deixa eu só falar assim, até para a gente falar que não tem nada contra a questão da gordura, do estereótipo. Eu mesma me Não, exercito a vida inteira. E assim, a época que eu era magra, um palito, eu passava fome. Eu digo, hoje em dia eu não vou mais fazer isso. você Eu é amo gostosa. comer, Você é sabe? gostosa. É gostosa. Então, mas eu faço muito exercício, me cuido. O que a gente está falando, Edilene, é assim, porque a pessoa aumenta muito a gordura aqui e é Sim, natural da sim. diminuição dos hormônios aqui no intestino, na fase da barriga, e isso é muito perigoso para o coração. Mais mulheres morrem de ataque cardíaco do que de câncer, é a causa Não, número um de quando morte. eu falei para cuidar, para não engordar, é exatamente na questão da saúde. É como eu falo, Uhum. a gordinha é super gostosa, mas é cuidado com a saúde. Sim, sim. É Ah, isso. tu pode ser, e é muito da natureza o que eu digo, gente, a baleia nada o dia inteiro e só come peixe, e ela é grande. É muito, né? Vai muito da genética, vai muito de vários fatores do teu fenótipo, e a gente tem que amar o nosso fenótipo, porque é o nosso Sem dúvida. instrumento de trabalho. Eu tenho as ancas largas e eu me gosto, eu olho assim e digo, olha, É tá legal linda, o negócio. é linda. Isso que eu Mas, falo, gente, o bom eu tenho alguns posts aí também relacionados a isso. O melhor corpo é o seu. uhum. É o seu, é o mais gostoso. Agora, é a questão da gente se cuidar para a saúde, para a gente, além de se Sim. gostar, e ter uma boa saúde também. Ter uma boa. Uhum. O corpo estar preparado para uma longevidade saudável. Porque deve né? E daí a Exato. prevenção, cuidado. Querida, eu vou ter que ficar por aqui, que eu ainda tenho que dar uma atenção para a Exatamente. família. Aqui já são 21h40. Você falou da minha live de ontem, que deu 69 minutos. Ela está gravada, foi com uma dermatologista maravilhosa. Quem quiser, corre lá para assistir. Eu tenho que assistir. E hoje também, olha, foi uma semana intensa aqui, a semana do Dia Internacional da Mulher está super intensa. Pessoas maravilhosas. Querida Samara, agradeço muito a tua disponibilidade, falando direto do Canadá aqui para gente, né? 2 horas nós estamos aí com diferença de horário. Tu tá Obrigada. no futuro, Ana. Tu Eu és estou uma no mulher do futuro. futuro. Gratidão imensa, viu, pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, sigam o Diário da Menopausa. Tem muita coisa boa lá. Já deixa eu falar que esse mês a gente tem
8 lives. Eu enlouqueci. Eu disse mesmo da mulher, vamos arrasar. Nos domingos são lives mais soft. A gente trabalhou óleos essenciais no domingo passado. Nesse domingo a gente vai trabalhar maquiagem. Depois vai ter a Li Mendes, dia 21, nos ensinando a escrever um diário. Obrigada, pessoal. Gratidão imensa por vocês estarem aqui todo esse tempo com a gente. E a participação, adorei a participação aí de todo mundo, com muitas perguntas e colocações.